Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia. Quantos estão gratos ao Senhor por essa manhã? Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Seja o Senhor engrandecido, pois a cada manhã é Ele quem nos dá o fôlego de vida. Porque nós sabemos a hora e podemos até ter um momento para nós dormirmos, mas acordarmos é só se o Senhor nos der o fôlego de vida pela manhã. Então eu sou grato ao Senhor por mais uma manhã e por estarmos na casa de Deus. Que o Senhor seja glorificado. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus essa manhã? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Versículo de número 22. Quebrando a maldição do meio. E hoje nós vamos receber de Deus fortalecimento para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Quantos encontraram o texto, digam: eu encontrei. Assim está escrito a palavra de Deus. E logo Jesus ordenou aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você vai virar para alguém que está do teu lado e dizer: nós não vamos parar no meio. Fala com ele mais forte: nós não vamos parar no meio. Aleluia. Podei vos assentar. Nós não vamos parar no meio. Olhando para essa temática, eu começo fazendo uma pergunta, e a pergunta é: o que você precisa despertar para que o meio não te pare? Quando nós olhamos para essa temática, o meio representa um momento de conflito entre prosseguir ou desistir. O meio representa um momento de conflito entre continuar crendo ou deixar de crer.
O meio é muito conturbado, pois no meio a investida é mais pesada e a força do início já se foi. No meio os tempos são mais difíceis, mas há um provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis geram homens fortes. Todos nós somos moldados em tempos difíceis, pois tempos bons não fortalecem ninguém. O que fortalece a nossa fé são as dificuldades e as batalhas que nós enfrentamos durante a jornada. E essas batalhas nos fazem mais fortes, mais maduros, mais experientes e mais firmes em Cristo. Jesus, em Mateus, no capítulo 14, está em um cenário onde ele ministra a palavra para uma grande multidão. Após ministrar para esta grande multidão, o texto bíblico diz que Jesus multiplica os pães, alimenta a multidão. Alimentando esta multidão, Jesus tem uma outra missão, e ele chama os discípulos, e Jesus diz para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Perceba que a ordem de Jesus, ela é muito clara. A ordem de Jesus é: entrem no barco e passem para o outro lado. Os discípulos entraram no barco e eles começaram a navegar sobre o mar da Galileia. O mar da Galileia, que na verdade, dentro da geografia bíblica, é um lago. Este lago, que eles chamam de mar da Galileia, ele estava ladeado por montanhas. Por isso, os ventos fortes que vinham das montanhas se colidiam com os ventos que vinham da brisa, e estes ventos traziam tempestades repentinas. Estes ventos traziam turbulências para os navegantes. O texto vai dizer que Jesus deu uma ordem: passemos, vão para o outro lado. Jesus disse: vocês podem entrar no barco, ir para o outro lado, porque eu daqui a pouco vou encontrar com vocês. Jesus se retirou em um lugar à parte para orar ao Pai. Jesus retirou um momento para falar com o Pai, para ter intimidade com o Pai, para ter uma comunhão com o Pai. E os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. É interessante que o texto vai dizer que no meio, justamente no meio, veio um vento muito forte. Perceba que a ordem de Jesus foi liberada: entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos, eles tinham uma palavra. A palavra era a garantia: vocês vão chegar do outro lado. Eu preciso que você entenda isso aqui. O que te garante que você não vai parar no meio é a palavra que Jesus liberou para você no início. O que garante que você não vai paralisar no meio é a promessa que Jesus te fez no início. O que garante que a igreja não vai ser destruída no meio é a palavra que Jesus liberou no início.
sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus liberou uma palavra no início, e ele diz: você pode ir até o final, porque a palavra que Jesus liberou, ela é suficiente para te garantir que você irá chegar do outro lado. Meu Deus do céu, aleluia! A ordem é: vocês chegarão do outro lado. A palavra nos levará até o fim. A palavra é a sua base. A palavra é o seu alicerce. O que te leva até o fim não é a emoção. O que te leva até o fim não é a sua força. O que te leva até o fim não são as suas habilidades. O que te leva até o fim não são cantores, pregadores, pastores. Não. O que te leva até o fim foi a palavra que Jesus liberou sobre a tua vida. A importância da palavra na sua trajetória. A palavra não é só um livro comum. A palavra não é só um conjunto de livros. A palavra, ela é o próprio Cristo. Jesus é a palavra. João disse: no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo aqui vem de logos, e logos quer dizer a palavra. Jesus é a palavra. Meu Deus do céu. Martinho Lutero disse: a igreja é a criatura da palavra. Isso significa que a igreja vive pela palavra, anda pela palavra, adora pela palavra, se fortalece pela palavra. Você precisa da palavra. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para alguém: a palavra de Deus precisa estar na sua vida. É a palavra. Jesus disse: vamos, e vocês passem para o outro lado. No meio veio um vento. Este vento era muito forte. O vento era tão forte que causou grandes ondas. O barco começou a balançar. O barco começou a quase afundar, a tal ponto de os discípulos terem medo. Os discípulos estavam acostumados com o mar, porque eles eram pescadores. Pescadores estão acostumados com tempestades, mas essa tempestade foi tão forte que os discípulos que conhecem o mar tiveram medo. Na quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é entre 3 a 6 horas da madrugada. É onde está mais escuro. No meio, num lugar escuro, com ventos fortes, com tempestade forte, o barco quase balançando, quase quebrando, o barco quase afundando. O texto diz que eles tiveram medo, porque por um momento eles se esqueceram que Jesus deu uma ordem para eles. O medo traz-nos pensamentos negativos. Jesus não estava ali no barco com eles agora, mas o texto diz que Jesus estava orando em um lugar à parte. Eles não estavam vendo Jesus antes de Jesus chegar.
mas Jesus estava orando por eles. Não quer dizer que você não esteja vendo, que Jesus não esteja trabalhando ao seu favor. Você não está sozinho na tempestade, você não está abandonado na tempestade, você não está perdido na tempestade. Jesus está intercedendo ao Pai por você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eles estão no meio da tempestade, mas Jesus não perdeu o controle do meio. Diga comigo: Jesus não perdeu o controle do meio. Eu abro um parênteses aqui para falar sobre Atos 27, quando Paulo recebeu de Jesus uma ordem. Em Atos 23, Jesus disse: Paulo, importa que você vá a Roma. O destino de Paulo foi traçado. Paulo, eu quero que você chegue a Roma. Só que no meio do caminho, quando Paulo pegou um barco, um navio, melhor dizendo, para ir até Roma, o texto vai dizer que no meio deste trajeto, Paulo também vai enfrentar uma grande tempestade. Eu te disse que a palavra de Deus garante a sua chegada, porque quando ele libera a palavra, ele não libera o processo, mas ele determina o futuro. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo estava no meio da tempestade, mas a palavra foi liberada: Paulo, você vai chegar em Roma. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se o céu falou que você vai chegar, você vai chegar. Paulo recebeu a ordem: você vai chegar em Roma. No meio do caminho veio uma tempestade. O texto vai dizer que veio um grande furacão chamado Euroaquilão. O Euroaquilão é tão terrível que ele faz com que dias pareçam noites, de tal forma que Paulo ficou 14 dias olhando apenas a escuridão no meio do mar. Não viram sol, não viram nuvens, só escuridão. Imagine você, 14 dias em um navio, em uma tempestade, em um mar esquecido. Eles perderam totalmente a esperança. Aqueles que estavam com Paulo perderam a esperança, mas Paulo, que tinha a palavra, não perdeu a esperança. Ele chamou os tripulantes e disse: senhores, tem de bom ânimo, porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e quem eu sirvo, essa madrugada, quando eu estava orando, ele me disse: Paulo, fique tranquilo, a tempestade não vai matar vocês, vocês vão chegar do outro lado. Paulo, depois de 14 dias no meio da tempestade, o texto diz que Paulo chamou os tripulantes e disse: senhores, vocês não estão comendo por causa da tempestade. Quantas pessoas pararam de comer, de se alimentar, de se alegrar, de cultuar, de adorar, de servir, por causa da tempestade no meio? Mas vamos aprender com a palavra. Paulo pegou um pedaço de pão, deu graças a Deus no meio da tempestade, e ele disse: senhores, podem voltar a comer pão. Eu vim aqui liberar para alguém essa manhã: pode voltar a comer pão, pode voltar a beber água, pode voltar a fazer o culto de ação de graças, pode voltar a acreditar nos projetos que Deus liberou na tua vida, porque você não vai morrer no meio dessa tempestade,
Paulo pegou um pedaço de pão e deu graças a Deus. Porque Paulo deu graças a Deus? Porque a tempestade é forte do lado de fora, mas maior do que aquilo que quer nos matar do lado de fora é aquele que está conosco no lado de dentro. Oh glória, eu vou de novo. Maior do que aquilo que quer te matar lá fora é aquele que está contigo do lado de dentro. As águas estão do lado de fora, o vento está do lado de fora, mas Jesus está do lado de dentro do barco. Ah, meu Jesus da glória, se você puder levantar a mão, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética, e a palavra é: descanse, durma, coma e beba, porque você não vai morrer no meio da tempestade. A palavra é maior, Jesus é maior, Ele te sustenta no meio, você vai chegar do outro lado. Fale para quem está do teu lado: nós vamos chegar do outro lado. Ei, Joremaia, Chorecahamas. O inimigo pensou que você ia morrer no meio da tempestade, mas vem comigo no texto. O barco está balançando, o vento está batendo, eles estão pensando: vamos morrer. Mas o texto diz que lá vem Jesus andando por cima das águas. Vou de novo. Lá vem Jesus andando por cima das águas. A água é o problema, o vento é o problema. Jesus está pisando sobre o seu problema. Ele está dizendo: eu sou maior do que o seu problema, eu sou maior do que o vento, eu sou maior do que o mar, eu sou maior do que o barco, eu sou maior do que o medo. Eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Ele não te abandonou do meio, Ele vem. Aleluia. Entenda uma coisa essa manhã. Entenda uma coisa essa manhã. Ter Jesus não significa que você não vai passar por tempestade, mas significa que a tempestade não terá poder de matar aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Isaías 43: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, e nem a chama vai arder em ti. Eu vim dizer: você vai passar pelo fogo, vai passar pela tempestade, mas você não vai morrer, porque a garantia é: Deus está contigo. Lá vem Jesus. Os discípulos olhando e dizendo: é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. Jesus diz: sou eu, não tem mais. Pedro olhou e disse: se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo. Pedro é corajoso.
Aí Pedro falou: deixa eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Aí Pedro saiu do barco e pisou nas águas. Não sei quantos passos Pedro deu, mas eu sei que Pedro andou. O texto diz que Pedro andou. Andou. Porque quem está dentro do barco está dizendo: Pedro é louco. Mas o único que teve coragem foi Pedro. Porque quem tem coragem de avançar no meio, às vezes é tido como louco. Porque é muito mais fácil desistir e ficar dentro do barco e esperar a morte. Mas Pedro tem ousadia. Fala comigo: ousadia. Ele pisou sobre as águas. Só que o texto vai dizer que quando Pedro pisou sobre as águas, lá vem o vento de novo, lá vem o barulho do mar de novo. Tudo que Satanás precisa é distrair você. Ele não precisa te parar no início, ele só precisa te distrair no meio. Só que vem comigo na palavra, porque Pedro pisou sobre as águas e andou sobre as águas, mas com o vento e com a tempestade, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. E o texto vai dizer que Pedro, quando ele começou a afundar, nenhum dos discípulos ajudaram ele. Mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, salva-me. Sabe quem pode te salvar no meio? Não vem da terra, vem do trono. Pedro começou a afundar. E talvez você está aqui essa manhã e você está no meio, quase afundando. Talvez você está respirando pelo canudinho. Talvez as águas já estão sobre o teu pescoço. Mas eu vim aqui dizer: Jesus está chegando no meio, estendendo a mão para você e dizendo: aquilo que te afundava não te afunda mais. Vamos comigo, vamos comigo. Aquilo que te paralisava não te paralisa mais. Aquilo que te segurava no quarto não vai te segurar mais. Aquilo que te segurava depressivo vai te soltar hoje. Aquilo que te dava ansiedade vai te soltar hoje. Aquilo que te prendia vai te soltar hoje. Jesus está estendendo a mão para você e dizendo: vem comigo de volta para a jornada. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, gente. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui, gente. É Ele quem tem o poder de nos tirar. Pedro começou a afundar. Por que Pedro afundou? Porque Pedro começou a olhar para o vento. E eu aprendi uma coisa: tudo que você foca, expande. Vou repetir: tudo que você foca, expande. Se você foca no vento, o vento parece maior do que é. Se você foca no problema, o problema parece maior do que é. Se você foca na doença, a doença parece maior do que é. Se você foca na falta de recursos, parece maior do que é. Mas se você foca em Jesus, Jesus se sobressai sobre tudo aquilo que está tentando te impedir. Pedro disse: salva-me.
Jesus estendeu a mão. E o céu me trouxe aqui essa manhã, porque é uma manhã de tratamento. É uma manhã de posicionamento. Porque o meio quer te paralisar. Tem gente aqui que está ferida pelo meio. Tem gente aqui que está cansada pelo meio. Tem gente aqui que está quase desistindo por causa do meio. Mas no meio você precisa se posicionar. Diga comigo, no meio eu preciso me posicionar. Segundo Samuel 23, versículo 12 fala: e também Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus vieram contra ele para tomar a sua plantação, Samar se pôs de pé no meio. Olha que interessante. Samar era um dos valentes de Davi. Os filisteus vieram para quê? Para tomar tudo aquilo que ele conquistou. Quem são os filisteus? Os inimigos. Quem são os filisteus? Tipologia de Satanás, olhando para aquilo que você conquistou e dizendo: eu vou tomar tudo para mim. Mas Samar era guerreiro. Ele se pôs de pé, posicionamento. E aonde ele se posicionou? No meio. A plantação era dele, a terra era dele, e só sabe o preço da plantação quem teve que cuidar do solo, arar a terra, lançar semente, esperar crescer, regar, 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 regar. Para quê? Para quando está tudo grande, dando fruto, vir o inimigo e dizer: vou tomar de bandeja, vou tomar tudo, vou entrar e vou matar. Samar disse: na minha plantação você não entra. Se colocou de pé aonde? No meio. E ele disse: se quiser vir, pode vir, mas aquilo que eu plantei, Satanás não vai tomar no meio. Oh meu Deus do céu, eu vim pregar para alguém essa manhã. No meio, a batalha é travada. No meio, a guerra é travada. Mas Jesus está no meio. Deus está no meio. O Espírito Santo está no meio. Mateus capítulo 18 diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Colocaram Jesus na direita, um na direita, um ladrão na esquerda, e colocaram Jesus aonde? Na cruz? No meio. Ele estava no meio. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Jogaram os 3 jovens na fornalha. Nabucodonosor olhou e disse: eu joguei 3, mas tem 4, e o quarto que está no meio deles é semelhante ao Filho dos deuses. Ele está no meio. João olhou e disse: eu olhei e vi que ele tinha olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente na fornalha, da sua boca saiu uma espada. Aonde ele está, João? No meio dos 7 castiçais. Ele está no meio da igreja. Ele não perdeu o meio. É uma manhã de tratamento. Vou encerrar agora. Lucas 10:35 diz que um judeu saindo de Jerusalém foi para Jericó. Ele tinha um destino: saía de Jerusalém, ia para Jericó. No meio
veio ladrões, salteadores, pegaram aquele homem, feriram ele, bateram nele, roubaram ele, tiraram tudo que ele tinha. E o texto diz que deixaram ele meio morto. Fala comigo, meio morto não é morto. Alguém olhava o homem caído aonde? No meio, e dizia: morreu. Nem vou ajudar. Passou um sacerdote de longe, passou um levita de longe. Ele está lá, no meio do caminho, meio morto, ferido, sangrando, sem recursos, no meio do caminho. Só que o texto diz que Jesus vai contar: e veio um bom samaritano. E ele parou no meio. E ele olhou para aquele homem meio morto e viu que ele não estava morto. E sabe o que este homem tinha? Azeite. E tinha vinho. O bom samaritano tinha recursos, tinha azeite, tinha vinho. Pegou o homem ferido no meio, passou azeite sobre as feridas, vinho sobre as feridas, pegou no colo, colocou, meu Deus do céu, no transporte, levou para a estalagem e disse: cuida deste homem, e tudo que você gastar, coloca na minha conta. Oh, meu Deus do céu, parece que é a nossa história. Jesus é o nosso bom samaritano e nos encontrou no meio, feridos, sangrando, desanimados, sem recursos, não tinha como pagar a nossa dívida. Jesus disse: fique tranquilo, eu cuido de você, eu tenho azeite para você, eu tenho vinho para você, e tudo aquilo que você não pode pagar, eu pago para você, porque eu sou aquele que tem recursos. Azeite significa alegria, Espírito Santo, unção. Vinho simboliza esperança, felicidade. Tudo que você perdeu no meio, Jesus está liberando sobre a tua vida essa manhã. Se você crê, fique sobre os seus pés, por favor. Oramaia, Urimicalabarrácia, Urimicalabarramashandarabarraia. Só quem pode abrir a boca, porque tem azeite, tem vinho no meio, no meio, no meio. Eu vim liberar essa manhã. Ele está curando as suas feridas essa manhã. Ele está restaurando a esperança que você perdeu essa manhã. O nosso bom samaritano não te abandonou. Ele está no meio. Ele está no meio.